Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Olá, caros amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Quem nos fala é o Padre Fernando. Portanto, vamos dar continuidade à nossa abordagem em relação aos anjos, especificamente tratando da demonologia no Antigo Testamento. E ontem falávamos a respeito da visão dos anjos dentro daquilo que nós chamamos de pré-exílio, antes do exílio da Babilônia, assim como ficou conhecido. Os anjos são seres espirituais, são mensageiros, são seres intermediários que uma hora ou outra aparecem como homens com características humanas, como varão, como está descrito no livro do Gênesis, capítulo 18. Pode-se falar também do anjo de Javé, o anjo de Adonai, o anjo exterminador. Uma hora este anjo se confunde com o próprio Deus. E também vimos a menção dos anjos como querubins e serafins. Então, esta é a visão da angelologia no Antigo Testamento, antes do exílio na Babilônia. Agora, especificamente, vamos tratar da visão dos anjos depois do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, o termo dos anjos foi progredindo, foi evoluindo. Ele não ficou estático, não ficou parado, mas ele evolui. E tanto prova que evolui porque dentro da cultura judaica, ali depois do exílio da Babilônia, em 538, quando os persas conseguem derrotar o Império Babilônico, onde os judeus ficaram presos e foram deportados por 50 anos na Babilônia. Então saíram de Judá e foram para a Babilônia e ficaram presos, em cativeiro 50 anos. 50 anos depois veio o Império Persa com o rei Ciro e consegue dar liberdade para aqueles que estavam reféns e escravos do Império da Babilônia. Então, a grande questão do pensamento evoluir sobre os anjos no Antigo Testamento foi justamente a vinda de outras culturas, de outros povos que penetraram em Israel. Isso favoreceu para o desenvolvimento da angelologia. Então, o primeiro ponto é o Império Persa. Para o Império Persa, o livro de Esdras nos dá informações precisas. Vamos acompanhar pelo texto sagrado. Então, pegue a sua Sagrada Escritura e abra no livro de Esdras. Esdras. Livro de Esdras. Vamos ver onde é que está o livro de Esdras. Profetas escritos. Esdras. Esdras. Onde é que está o livro de Esdras? Daniel. Daniel. Estou usando aqui uma Sagrada Escritura, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Então, a organização para o Antigo Testamento dela é diferente das outras, porque esta aqui segue a sequência dos judeus. Então, lei, profetas
escritos. É a sequência dela do Antigo Testamento. As outras Sagradas Escrituras seguem, né? Pentateuco, históricos, profetas, sapienciais, e assim. Essa é a divisão. O livro de Esdras, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nos dá a seguinte informação. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, saída da boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que todo o seu reino fizesse publicar uma proclamação e até um documento escrito para dizer: assim fala Ciro, rei da Pérsia, todos os reinos da terra, o Senhor, o Deus dos céus, os deu a mim, e ele mesmo me encarregou de construir-lhes uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Dentre vós, quem pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele e que suba a Jerusalém, em Judá, para construir a casa do Senhor, o Deus de Israel. É o Deus que está em Jerusalém, em todos os lugares nos quais reside o resto do povo. Que as pessoas deste lugar tragam a cada um prata, ouro, bens e gado, assim como a oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então percebemos aqui pelo primeiro capítulo, logo de início, no livro de Esdras, a missão do rei Ciro, rei da Pérsia, que tem a missão de reconstruir Jerusalém. Lembram do exílio? Nabucodonosor veio, saqueou, destruiu por volta de 597 Jerusalém, deportou, levou para o cativeiro. Então não ficou nada, ficou desolada. Só restava lamentar, lamentações. Por isso o livro das Lamentações, só lamento, só pranto, só choro. E o Salmo 138 retrata muito bem a realidade daqueles que foram deportados. Então, Ciro tem a missão de reconstruir aquilo que não tinha mais. Ele vai reconstruir o templo. Assim como Neemias, que é governador, vai reestruturar, vai reorganizar a cidade de Jerusalém, Judá. Então, são novos tempos. O que aconteceu? Ciro, domina Judá, mas o que acontece? A cultura persa vem para Judá. A cultura persa penetra em Israel. Então, elementos vindo daquela cultura adentram nesta cultura judaica. A língua aramaica que Jesus falava vem daqui, da Pérsia. Então, o hebraico era falado. Então, quando vem o Império Persa, traz a cultura e a língua. Então, os judeus, a partir do exílio, começaram a falar o aramaico. O hebraico ficou e só lido. Outra cultura que foi mais tarde penetrada na cultura judaica foi a cultura grega. Então, a cultura grega trouxe elementos seus para a cultura judaica. Para isso, nós temos o primeiro livro de Macabeus, nos dá informações precisas. Primeiro Macabeus, capítulo 1, nos diz que depois de ter derrotado Dário, rei dos persas, notem bem que o Império Persa reinou por muito tempo, de 538 até 333, por aí, mais ou menos, o Império Persa domina, podemos dizer, aquilo que nós chamamos de Palestina.
domina a cultura judaica. Mas vem agora este cidadão chamado Alexandre Magno. Vou repetir a leitura. Depois de ter derrotado Dário, rei dos persas e dos medos, Alexandre, filho de Filipe, macedônio, oriundo da terra dos Quetim, tornou-se rei no seu lugar, primeiramente na Elade. Empreendeu numerosas guerras, conquistou muitas cidades fortificadas e fez perecer os reis da terra, os reis da região. Por a informação que nós temos aqui, mas nós sabemos que Alexandre Magno não mandou matar nenhum rei, historicamente, mas o texto diz que fez perecer os reis da região. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de inúmeras nações. Colocou-se a terra diante dele, exaltou-se o seu coração, inchou-se de orgulho, reuniu um exército sobremaneira poderoso e subjugou províncias, nações e dinastias que tiveram de lhe pagar tributo. Aí caiu doente, porém, e viu que estava à morte. Convocou seus oficiais nobres, os que com ele haviam sido educados desde a sua juventude, e dividiu entre eles o reino antes de morrer. Alexandre Magno, ele rei da Macedônia, mas o que ele faz? Ele adota a cultura grega, então ele adota o grego no seu império. Isso também vai influenciar no judaísmo, porque devido a isso é que nos será dada a tradução da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Então, a Bíblia foi traduzida 3 séculos antes de Jesus para o grego. Então, a cultura grega ela penetra no judaísmo. Isso vai influenciar na angelologia, influencia muito. Outra coisa que vai influenciar no pensamento sobre os anjos são alguns livros. O livro de Enoque influencia, que é um livro de guerras judaicas, um livro de lendas, um livro de guerra que fala de guerra de anjos, enfim, que usa uma linguagem apocalíptica, influencia também no pensamento sobre os anjos. Outro livro que vai influenciar é o livro dos Jubileus. Livro dos Jubileus, que conta a história da criação do mundo, depois até a queda de Adão e Eva. Conta essa história também. Isso vai influenciar no pensamento sobre os anjos. E um outro livro é o livro de Daniel, que também influencia na concepção sobre os anjos. Então nós temos, portanto, 2 livros que são considerados apócrifos, ou seja, não inspirados para os judeus da Palestina, ou seja, não entraram no cânon, não estão no Antigo Testamento, ficaram fora da lista. Isso não vem a questão dizer porque o livro de Enoque e nem o livro dos Jubileus não mencionam, não estão de fato contidos no Antigo Testamento. O livro de Daniel, sim. O livro de Daniel está contido ali no Antigo Testamento, faz parte tanto da Bíblia católica quanto da Bíblia protestante, tanto no cânon grego, tanto no cânon hebraico, texto massorético. Isso influencia. Uma outra coisa que vai influenciar no pensamento sobre os anjos é a linguagem apocalíptica, descrita nesses apócrifos e descrita sobretudo no livro de Daniel, porque é com o livro de Daniel que começa essa linguagem que nós chamamos de linguagem apocalíptica. O Novo Testamento, nos Evangelhos, tem traços dessa linguagem apocalíptica. Quando Jesus vai falar sobre o fim de Jerusalém, por exemplo, ele usa essa linguagem. O livro do Apocalipse está todo descrito nessa linguagem.
numa linguagem apocalíptica, ou seja, numa linguagem de revelação. É onde se usa figuras de linguagem, onde se usa símbolos, onde se usam enigmas, onde tem que se decifrar. Então, a linguagem apocalíptica ela é uma linguagem enigmática. Ela se serve também de elementos da natureza para explicar uma realidade futura, explicar catástrofes, seja o Sol, a Lua e as estrelas. Então, a linguagem apocalíptica influenciou muito no pensamento sobre os anjos. Devido a isso, tanto a cultura persa quanto a cultura grega e tantas outras culturas de outros povos que vão influenciando ali na cultura dos judeus, vai influenciar no pensamento da angelologia, como nós chamamos. Então, os anjos, eles têm um papel de ocupar a relação entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. A função dos anjos. E uma das visões sobre os anjos nesse período pós-exílio da Babilônia é encontrá-los descritos como filhos de Deus. A expressão filhos de Deus está relacionado aos anjos. Então, vamos pegar, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó usa a expressão filhos de Deus. Vamos ao livro de Jó. Livro de Jó, no primeiro capítulo, no versículo 6, está escrito: Chegou o dia de os filhos de Deus se apresentarem em audiência diante do Senhor. O adversário veio também com eles. O Senhor disse ao adversário: De onde vens? Notemos que o adversário aqui é o acusador. Em outras traduções, vai se encontrar a palavra Satã. Satã. Vamos voltar isso aqui mais na frente, quando falarmos sobre a figura de Satanás. O capítulo 2 do mesmo livro de Jó, versículo 1 diz que chegou o dia de os filhos de Deus se apresentarem em audiência diante do Senhor. Satanás, aqui traduziu a expressão, o adversário veio também com eles à audiência do Senhor. Então notamos que a expressão filhos de Deus está relacionada aos anjos. Vamos voltar nessa questão mais na frente. Uma outra coisa que é importante é que os anjos recebem nomes. Os anjos têm nomes. Antes do exílio, eles não recebem nome. Mas depois do exílio da Babilônia, eles recebem nome. Então, nós sabemos que temos o anjo Gabriel, temos o anjo Miguel e temos o anjo Rafael. Então, são frutos da literatura depois do exílio. Recebem nome. O nome tem uma relação com a pessoa. O nome tem uma relação com o cargo, com a função que o anjo desempenha. Tem uma relação agora, o nome com a função. Vamos ver onde Miguel está citado no Antigo Testamento. Livro de Daniel. O livro de Daniel menciona a figura de Miguel. Vamos lá, abram o livro de Daniel, capítulo 12. Está escrito, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Micael, o grande príncipe, ele que está junto dos filhos de seu povo. Aqui a Bíblia Tebe colocou a expressão Miguel, Micael, em hebraico. Micael. O capítulo 10
do mesmo livro de Daniel, versículo 21, também menciona a figura de Miguel ou Micael. Mas eu te anunciarei o que está escrito no livro da verdade. Não há ninguém que me dê mão forte contra aquele senão Micael, vosso príncipe. Então nós temos a descrição de Miguel, Micael, no livro de Daniel. Micael, Miguel. A expressão El tem a ver com a divindade. A expressão El tem a ver com o divino. A expressão El tem a ver com Elohim. A expressão El tem a ver com Deus. Por isso que o significado do nome Micael é quem como Deus. O anjo Miguel, Micael, ele tem um papel importante dentro do judaísmo, dentro de Israel. Qual o papel de Miguel? Miguel é o grande protetor. Miguel é o guardião de Israel. Ele que zela. Ele é o grande protetor daquele povo. A função de Micael. Um outro anjo que recebe nome agora é Gabriel. Gabriel nós encontramos no mesmo livro de Daniel. Mais tarde o Novo Testamento o cita lá no relato da Anunciação, tanto a Maria quanto a Zacarias. Miguel depois citado lá no livro do Apocalipse e na carta de Judas. Mas Gabriel aparece no capítulo 8º, no versículo 16. E eu ouvi a voz de um homem no meio de Ulai, que chamava e dizia: Gabriel, faz este compreender a visão. No capítulo 10º, versículo 21, também aparece a pessoa de Miguel, de Gabriel. Eu ainda falava em oração quando Gabriel, o homem que eu tinha visto anteriormente na visão, se aproximou de mim, voando rapidamente, no momento da oblação da tarde. Gabriel, né? Deus forte. Gabriel, Deus forte. Um outro anjo que aparece no Antigo Testamento, que recebe nome, é Rafael. Claro que o judaísmo palestinense, o judaísmo da Palestina, o judaísmo de tradição hebraica, aramaica, só conhece Gabriel e Miguel. Rafael é fruto dos livros que nós chamamos de deuterocanônico, porque foram livros escritos depois de Esdras e Neemias. São livros que foram escritos depois em língua grega. Para nós temos sete livros que nós chamamos de deuterocanônico, livros escritos em grego, que não entraram no cânon dos judeus palestinenses. Então, a cultura judaica conhece só Miguel e Gabriel, como o pensamento protestante só conhece Gabriel e Miguel porque usam o cânon hebraico dos judeus da Palestina. Agora, como nós temos o livro de Tobias na nossa Sagrada Escritura, porque pegamos justamente a tradução da Septuaginta do hebraico para o grego, então temos que ter esses livros na nossa Sagrada Escritura. E o livro de Tobias fala justamente desse personagem chamado Rafael. Vamos lá, no livro de Tobias, no capítulo 5 e 6. A partir do capítulo 5.
Então, só alguns versículos, porque são um texto longo, mas o versículo, capítulo 5º, versículo 11, ou melhor, 10b. O anjo entrou na casa e Tobit o saudou por primeiro. Aí vem o versículo mais abaixo, que é o versículo... É um versículo longo, 10 também. O anjo disse: coragem, Deus não tardará em curar-te. Coragem, disse-lhe Tobit. Aí vem, no versículo 17 do capítulo 5, o anjo disse: sim, vou acompanhá-lo. Nada temas, tudo correrá bem conosco, tanto em nossa ida como em nossa volta para junto de ti. Lá no capítulo 6, versículo 3 diz: o anjo lhe disse: agarrai-o e dominai-o. No versículo 4 diz também: o anjo disse-lhe: abre-o, extrai-lhe o fel, o coração e o fígado. Aí no versículo 11 do capítulo 6 diz: quando Rafael disse ao moço: Tobias, meu irmão, ele respondeu: que há? Disse-lhe o anjo. Lá no versículo 14 do capítulo 6 diz: então Tobias respondeu a Rafael: Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela já foi dada 7 vezes em casamento. No versículo 16 do capítulo 6 diz: disse-lhe Rafael: será que esqueceste as instruções de teu pai? Aí, no capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: então Rafael levou ambos à parte e lhe disse: bendizei a Deus e celebrai-o diante de todos os viventes, por tudo que ele fez por vós. Bom é bendizer e cantar o seu nome. Daí a conhecer a todos os homens as ações de Deus, como eles o merecem. 12 diz: pois bem, quando tu orares, assim como Sara, fui eu que te apresentei o memorial da vossa prece na presença da glória do Senhor. Versículo 14 do 12. Mas ao mesmo tempo Deus enviou-me para curar-te, bem como a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que assistem diante da glória do Senhor e têm acesso à sua presença. Notem bem que Rafael diz que é um dos 7 anjos. A literatura de Enoque vai dar nomes a esses anjos, mas fato é que ele é chamado de Rafael. Rafael quer dizer Deus cura. E Rafael exerce uma missão dentro do livro de Tobias de curar Tobit. Deus cura. Fato é que a literatura do pós-exílio nos dá nomes aos anjos. Gabriel, Miguel, Rafael são chamados de arcanjos na tradição da igreja, mas os textos sagrados, sobretudo a carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala dos arcanjos, mas não se diz quem são os arcanjos, né? Não diz quem são os arcanjos. O livro de Juízes 9 também fala dos arcanjos, mas não diz quem são os arcanjos. Então, a expressão arcanjos foi atribuída pela tradição da igreja a esses 3 anjos, Miguel, Gabriel, Rafael. Então, foi assim que foi evoluindo
o pensamento sobre a angelologia do Antigo Testamento. Então, a visão dos anjos antes do exílio, né? Os anjos aparecem como seres intermediários, aparecem como mensageiros, aparecem com características humanas, é o anjo exterminador, é o anjo de Javé. Uma hora ele se confunde com o próprio Deus, é Deus que está agindo ou é o anjo que está agindo? É o anjo ou é Deus? Aparece como serafins, aparecem como querubins, aparecem com a expressão filhos de Deus e por fim aparecem com nomes que são dados a eles, que mais tarde são chamados de anjos, são anjos mais de Miguel, Gabriel e Rafael. Assim como eu iniciei o programa com uma oração, vou terminar com uma oração. Ó Jesus Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, e vida. Vos adoro, vos louvo, vos suplico, vos agradeço, pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. No próximo programa, no próximo vídeo, vamos abordar sobre a figura de Satanás, depois de termos falado desses seres espirituais chamados de anjos que também estão na Sagrada Escritura.